Chegam hoje a Santa Catarina os técnicos da Fundação Oswaldo Cruz que vão reforçar as investigações sobre o surto do mal de Chagas. Frutas e verduras com preços que apavoram o consumidor. E o vilão é o mesmo de sempre, o atravessador que determina o preço. Santa Catarina em cena. Vem aí muitas novidades na programação de sábado da RBS TV. Um show de imagens e informações em produções especiais. Incentivo ao raciocínio rápido. As escolas catarinenses estão sendo desafiadas a participar de uma Olimpíada diferente. Acompanhe o Jornal do Almoço. Começou hoje em todo o país o censo escolar. Em Santa Catarina, a pesquisa vai ser feita em 7.000 unidades escolares, abrangendo educação infantil, ensino fundamental, médio, educação especial e educação de jovens e adultos. Neste censo, as escolas preenchem um cadastro com informações que vão desde o número de alunos matriculados até os dados sobre repetência e evasão escolar. A novidade este ano é que a cor e a raça dos estudantes passam a integrar a pesquisa. A escola tem até dia 1º de maio para enviar os resultados à Secretaria da Educação. E os dados servem como base para os programas nacionais do livro didático, transporte escolar, alimentação escolar e dinheiro, direto na escola. Olha, falando em educação, se existe uma disciplina no currículo escolar que não passa despercebida, é a matemática. Temida por uns, adorada por outros, ela mexe com o ânimo juvenil. É sim, o raciocínio na matemática é tão lógico e ao mesmo tempo tão instigante que a disciplina acabou virando tema de um concurso nacional. Danilo, de 15 anos, já coleciona medalhas. Igor, de 12, ganhou a primeira no ano passado. Os dois foram ouro nas Olimpíadas de 2004 e já se preparam para a próxima competição. O treinamento não exige muito esforço físico, mas tem que ser bom na ponta do lápis. Os dois são atletas da matemática. A Olimpíada de Matemática também é uma competição, né? Mas é uma competição para resolver problemas de matemática individual, que os alunos trabalham individualmente, não por equipes. E são problemas, acho que a característica maior de uma Olimpíada de Matemática são problemas que não são, a gente diz, não convencionais. Não são problemas que não se encontram normalmente nos livros didáticos. Problemas que requerem muita imaginação, criatividade para serem resolvidos. Cheguei na resposta diferente do enunciado, mesmo assim, um pouco diferente. Tu vai usar as contas mais, menos, potências e tudo que tu aprendeu na escola, mas além disso vai ter que trabalhar muito e com lógica em cima dos problemas. Numa Olimpíada como essa, o competidor precisa usar o raciocínio lógico. Por isso, nem sempre o aluno mais estudioso, aquele que não desgruda dos livros e é chamado de CDF pelos colegas de turma, é o que leva a medalha de ouro. É o caso dos dois medalhistas. Eles estudam, sim, mas nem tanto. Na verdade, eu não estudei, eu quase não estudo para nenhuma prova. Não tenho esse hábito de estudo em casa, assim, todo dia. Eu faço trabalho, mas às vezes também deixo para fazer trabalho na aula, sempre, mas eu sou um médio, assim, um aluno mediano, assim, mas eu gosto na aula, assim, eu presto bastante atenção. A preparação para a Olimpíada pode ser em casa, na escola, ou o aluno também pode receber apoio técnico da comissão organizadora. Através de problemas problemas anteriores de Olimpíadas. Então a gente discute com os alunos, recebem listas de exercício, de problemas para discutir com a gente depois. E aí a gente mostra para eles as várias opções de solução. Discute aspectos também da própria teoria, né? Mas principalmente assim, você pode resolver dessa maneira, pode resolver dessa outra maneira. Os exercícios propostos nos testes olímpicos são elaborados pela equipe do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina. São exercícios lógicos que, na verdade, tu usa no dia a dia. Eu diria que esse é um exemplo assim, de um raciocínio olímpico, de um problema olímpico. Tá? Suponha que você tenha que, vamos lá, né? Suponha que você tenha que queira fazer a soma dos números de 1 até 100. Se a pessoa perceber o seguinte, bom, 1 mais 100 igual a 101. 2 mais 99 igual a 101 também. 3 mais 98 também igual a 101. Até chegar em 50 mais 51 igual a 101. Portanto, eu tenho o quê? Eu tenho 50 somas iguais a 101. Ora, 101 vezes 50 e dá 5.050. Acabou, essa é a soma. As Olimpíadas Regionais de Matemática são divididas em 3 níveis. Estudantes da rede pública e particular de ensino podem participar.
quem se cadastra para participar das Olimpíadas são as escolas. Então, as escolas, os alunos interessados que estejam vendo essa matéria, né, eles têm que entrar em contato com seus professores pedindo para os professores cadastrarem suas escolas. As escolas, uma vez cadastradas, participam com todos os seus alunos. As provas vão ser realizadas em 2 etapas. A primeira, no mês de junho, vale também para a Olimpíada Brasileira de Matemática. A competição serve para estimular o gosto pela matemática e preparar crianças e adolescentes para a vida. O dia a dia, na verdade, de uma pessoa, de um profissional, em qualquer área, é esse, na verdade, né? Ele vai encontrar problemas que não foram resolvidos por ninguém. Ele vai ter que ou achar a fórmula dele, ou ele vai ter que resolver o problema de alguma maneira. As Olimpíadas vão ser realizadas em todo o estado. As escolas podem procurar mais informações no Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina ou se cadastrar até o final de abril no site www.orm.mtm.ufsc.br. Em instantes, Cacau Menezes e a banda inglesa de sucesso que vai tocar em Santa Catarina. E daqui a pouco, frutas e verduras com preços que apavoram o consumidor. Noite de lua cheia que motivou bons lances no futebol. Cacau Menezes. Com certeza, Márcio. Olha, a noite de ontem foi toda de gala. Começar pela lua que iluminou o sul da ilha, tal qual a festa do Oscar. E foi pra lá que eu fui. No empate de 5-5 do Beijo ontem no Campestre, que teve noite inspirada do Lico, ex-Flamengo, e bola nova da Nike que o Sabonete trouxe de Madrid, Cacau fez 4 e ainda jogadas da época que tinha 18 anos. Esse sim foi o verdadeiro presente de aniversário. E ali, bem ao lado do Campestre, na ressacada, também no sul da ilha, a galera gritava: eu vou pra casa classificado e o Figueirense eliminado. É que o Avaí garantiu vaga na semifinal do campeonato estadual e agora é o único clube de Florianópolis que tem chance de ser campeão estadual em 2005. Não é o favorito, mas é o único da capital que pode chegar lá. Classificado que foi para as semifinais com a vitória de 1-0 sobre o bravo Guarani de Palhoça. 90% da torcida do Guarani torce mais pelo Avaí do que pelo próprio clube da própria cidade. Portanto, ninguém está triste em Palhoça. Triste e decepcionada está a grande nação alvinegra, os Galácticos do Estreito, que tinham certeza que seriam tetracampeões, título que só o Joinville tem em Santa Catarina, e invictos. É um castigo que o Figueirense está pagando pelo que fez com seu treinador Júnior, demitido pelo telefone, depois de atravessar todo o ano de 2004, colocando o clube entre os 10 melhores do Brasil e conquistando o tricampeonato. Júnior era 50% do Figueirense. Erro infantil de uma inexperiente diretoria que assumiu o clube querendo ser notícia. Agora está sendo. Que sirva de lição, porque Santa Catarina precisa do Figueirense forte, seu único representante na elite do futebol brasileiro. Mas o único compromisso do Figueirense este ano, daqui para frente, é lutar para não descer de série. Neto, Boca, Carlinhos, Maurício, Patinho, menos, né, rapazes? Olha, essa é pra galera que curte rock e tem a sua própria banda, de garagem ou não. Continuam abertas as inscrições para a seletiva do festival Claro Que É Rock, que vai escolher bandas alternativas de 8 cidades do país: Floripa, Recife, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Campinas, para subir ao palco e fazer seu próprio show no festival. O Claro Que É Rock é um festival internacional e vai trazer bandas de todo o mundo para se apresentarem em 2 finais de semana no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além dessa oportunidade, as bandas selecionadas vão ter a honra de abrir a turnê do trio inglês Placebo em abril, que vem pela primeira vez ao Brasil e, o que é mais fascinante, vem para tocar em Floripa. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril no endereço que você está vendo na tela: www.claroideias.com.br.
E seguindo a linha implantada com sucesso pela Feijoada do Cacau, o vice-presidente do Clube 12 de Agosto, Rodrigo Boabaide, aposta em um evento diurno para o encerramento do Summer Jurerê de 2005. A festa será neste sábado, dia 2 de abril, que é um dia magnífico. Por sinal, a partir das 12 horas, à beira-mar em Jurerê, norte da ilha de Santa Catarina, com shows dos grupos Swing Maneiro, Catendê, Sambaí e o DJ Pierre. Na hora do sunset, com certeza o bicho vai pegar neste sábado em Jurerê. Sábado é o dia. Estou surpreso. Estou lendo hoje no jornal que o secretário de Cultura, Turismo e Esporte, Gilmar Knazel, diante das críticas do maestro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo ao tratamento recebido domingo no SIC e que Cacau repercutiu com exclusividade segunda-feira aqui no Jornal do Almoço e ontem na sua coluna do DC, está anunciando obras no Centro Integrado de Cultura. Obras requerem licitações, contratações, dinheiro. O SIC, caro secretário, não está precisando de obra nenhuma. Precisa é de uma direção. As críticas do maestro não têm nada a ver com obras, tem com pessoas. Foram tantas as promessas não cumpridas que é melhor dar uma de São Tomé e ver para crer se é verdade mesmo. Verdade que após 22 anos de espera, o sonho de ver a Ponte Hercílio Luz totalmente restaurada vai se tornar uma realidade. Nesta quarta-feira, na Casa do Jornalista, o governo do estado vai lançar o edital de licitação para a reabilitação daquele que continua sendo um dos principais cartões postais do sul do Brasil. Salvem a nossa ponte e lhes direi quem são. Mara. Muito bem, nós vamos em seguida ao esporte aqui no Jornal do Almoço. E ainda hoje vem aí a nova programação de sábado na RBS TV. Olha, nada de tetracampeonato para o Figueirense. O Atlético passou fácil pelo time de Florianópolis e garantiu a sua vaga nas semifinais. O torcedor atendeu ao chamado e lotou a baixada para empurrar o Atlético contra o Figueirense, que com a bola rolando e precisando da vitória, jogou no ataque. Mas numa noite inspirada do atacante Adriano, o Atlético encontrou o caminho para a vitória e mostrou porque é praticamente imbatível jogando aqui em Ibirama. Na primeira arrancada, ele dominou e chutou na trave. Depois, iniciou a jogada que resultou no primeiro gol do jogo. Birubiru levantou na cabeça de Pati. 1-0 Atlético. O time de Ibirama teve duas chances para ampliar o placar, mas o goleiro Edson Bastos salvou o Figueirense. Mas não conseguiu fazer milagre. Depois de acertar a trave, Adriano usou a cabeça para marcar 2-0 Atlético. O time tem mostrado um bom futebol dentro de casa. Graças a Deus não tem sido diferente. No segundo tempo, o Figueirense correu atrás do prejuízo. Acertou a trave e na arrancada de Crendense, Márcio defendeu. E no último lance do jogo, Adriano arrancou em direção à área e chutou na saída de Edson Bastos, que fez uma grande defesa. Final de jogo em Ibirama, Atlético classificado 2, Figueirense eliminado 0. O objetivo foi alcançado, que era chegar à semifinal. Agora, vamos ver o que acontece. O Figueirense agora resta fazer uma reciclagem do projeto. O que é que está certo, o que é que está errado? Tem muita coisa errada, evidentemente, senão o Figueirense teria ido um pouco mais à frente. Mas é preciso ter coragem para fazer o meia-culpa. Não querer culpar ninguém, assumir. Alguém tem que assumir e perceber que o Figueirense fez contratações equivocadas, que alguma coisa não está dando certo e que o projeto precisa sofrer algum tipo de alteração, talvez. O jogo de ontem foi calamitoso, o Figueirense não fez nada para merecer sequer um gol e tomou 2 ao natural, bola alta na área, está sendo uma loucura na zaga do Figueirense, enfim, tem muita coisa errada. É preciso agora o Figueirense corrigir e aceitar e concordar que não foi até agora, pelo menos, o seu ano. O sonho do Tetra foi transferido. E o que é pior, hein? A torcida precisa agora evitar de tripudiar, né? O Figueirense é uma instituição. Torcedores jogaram pedra no ônibus do Figueirense na saída de Ibirama. Dá uma olhada nessa imagem exclusiva da RBS TV. Olha aí, o ônibus está saindo de Ibirama, torcedores se aproximam e jogam pedra no ônibus na janela onde estavam os jogadores.
Não é. Com violência você não vai arrumar nada, gente. Com violência você não vai chegar a lugar nenhum. Isso aí é um patrimônio do clube, que o torcedor, por causa de uma eliminação, está querendo dilapidar. Não é esse o caminho. Não é por aí que o Figueirense vai voltar a ser o que era o Figueirense técnico. A estrutura administrativa está perfeita, mas o futebol não está acompanhando a administração do clube. É só isso, tem que resolver. Fácil. E na ressacada, o Avaí agradeceu aos 6.000 torcedores com um gol. Foi o suficiente para a classificação. O torcedor veio uniformizado. É a paixão havaiana. O que ninguém esperava era a expulsão do zagueiro Teio logo no começo da partida. Mas com um a menos, o Avaí chegou. Depois da cobrança de falta, Ailton de cabeça. 1-0. Meu gol, meu filho que está em casa. E sei, ele me esforça torcendo por mim. A partir daí, muitas faltas. Sandro Neves, do Guarani, recebeu o cartão vermelho depois desse lance. No segundo tempo, partida dos contra-ataques. Mas a rede não voltou a balançar. Final, Avaí 1-0. O time de Florianópolis está classificado para as semifinais do Campeonato Catarinense. Quase 8.000 torcedores, 90 minutos de apreensão, de preocupação. Mas tudo terminou como eles queriam. Festa na ressacada. Sabemos que não é nada, foi só um passo muito importante, mas agora vamos trabalhar mais forte ainda para conseguir o nosso maior objetivo, que é o título. A equipe do Avaí é um time experiente, um time de segunda divisão brasileira, então a gente tem que tomar isso como lição e agora, quando for da próxima vez, a gente pôr mais raça, mais determinação para poder superar todos os obstáculos. Ao Guarani pode-se dizer missão cumprida. O Avaí foi a vitória da superação, da determinação, da raça, da vontade, do desejo, da garra. A velha garra havaiana voltou a se fazer presente ontem no estádio da ressacada. E a torcida foi realmente o 12º jogador. O Avaí com limitações, no primeiro tempo bom, a expulsão do Teio a 9 minutos de jogo e depois o gol e aí a pressão do Guarani e um jogador do Guarani expulso, equilibrou 10-10 em campo e o Avaí com muita dificuldade, mas com muita determinação chegou à classificação. É o representante da capital nessa nova fase do Campeonato Catarinense. A seguir, pecuaristas de Lages descobrem uma nova atividade para os negócios no campo. Madrugada violenta na Grande Florianópolis. 3 pessoas foram baleadas. Segundo a Polícia Militar, na Barra do Cubatão, um motoqueiro disparou contra 2 menores, um de 13 e o outro de 14 anos. No Morro do Quilombo, um homem também foi baleado, mas os tiros não o atingiram. Também durante a madrugada, uma operação no Morro do Santo terminou com a prisão de um homem e um rapaz armados. O adolescente ainda vestia um colete à prova de balas. Mais um dia de discussão sobre o horário do comércio em Florianópolis. Acontece hoje, às 2h30 da tarde, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública que promete reunir representantes do Sindicato dos Comerciários e dos dirigentes lojistas. A reunião pretende buscar um acordo entre as classes para o projeto de lei que restringe a abertura das lojas nos domingos e feriados. Se a CDL e o sindicato não chegarem a um acordo, a decisão fica nas mãos dos vereadores, que devem votar o projeto no dia 18 de abril. Depois de 22 anos de espera, um dos cartões postais mais bonitos e visitados de Florianópolis está mais perto de ser restaurado. Foi lançado nesta manhã o edital de licitação da obra de recuperação da Ponte Hercílio Luz. Segundo os engenheiros responsáveis, o principal problema é o avanço da corrosão e até o deslocamento da estrutura metálica. Os trabalhos devem durar 4 anos e estão orçados em 110 milhões de reais. A ponte foi fechada em 1982 para o tráfego de veículos. Com a recuperação, a previsão é que ela absorva cerca de 17% do movimento das 2 outras pontes. A cidade de Lages, na Serra Catarinense, ganhou fama pela indústria madeireira e pela criação de gado. Mas o perfil econômico da cidade vem mudando. Os pecuaristas descobriram que podem ganhar mais dinheiro emprestando a terra para a produção de grãos do que criando animais. A agricultura vem ganhando espaço e melhorando a renda no campo. Em 5 anos, a área de soja passou de 700 para 2.550 hectares, 4 vezes mais. Outras culturas, como milho e feijão, também ganharam mais espaço. Em 2002,
a agricultura representava 2,3% da receita do município de Lages. Já para este ano, a expectativa da prefeitura é ultrapassar os 5%. De acordo com a Secretaria Municipal da Agricultura, um dos responsáveis pelo aumento da agricultura em Lages é a crise na pecuária. Muitos produtores destinaram parte da área de criação de gado para a produção de grãos. Oswaldo Uncini é um dos pioneiros na plantação de soja em Lages. Começou em 1969 com 15 hectares. Hoje a produção está concentrada em 350 hectares. No verão, ele também cultiva milho e feijão. Dos 800 hectares de lavoura, 450 são arrendados. Uma parceria formada com pecuaristas da região para tornar mais viável a agricultura. A gente entra com equipamento, dá um percentual de 8 sacos por hectare por ano para o pecuarista. Ele ganha a parte dele e nós também temos o nosso lucro numa safra normal. 200 hectares foram arrendados do pecuarista Dimas Ribeiro por um período de 5 anos. Segundo o pecuarista de 82 anos, o custo da criação de gado é muito alto e o arrendamento veio para impulsionar a receita da fazenda. A agricultura, para mim, dá mais, eu já fiz mais ou menos um balanceamento, ganho 80% a mais do que a pecuária. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para Santa Catarina. E depois do intervalo, o Jornal do Almoço vai responder uma dúvida de agricultores e consumidores. Por que o preço de frutas e verduras aumenta tanto do momento que sai da lavoura até chegar às prateleiras dos supermercados? Você sabe quanto custaria o tomate ou a alface que você está comendo agora no almoço se fossem comprados direto do produtor no campo? Com certeza, bem mais barato do que você paga por eles hoje, não é mesmo, Mário? E como mais barato, Márcia? Só para ter uma ideia, nós vamos supor, se você tiver R$3, com esse dinheiro é possível comprar, em média, quase 30 pés de alface direto no produtor. Mas no supermercado, você não chega a comprar nem 5 pés de alface. Então fica a dúvida, por que tanta diferença? Vamos conferir na reportagem da Adriana Kraus. Para produzir 5.000 pés de alface, este agricultor tem um custo de R$200. Dinheiro investido em mudas e adubos. A mão de obra é familiar. Um pé de alface sai da propriedade custando 12 centavos. Eu gasto R$200, eu teria que esse alface repassar a 20 centavos o pé. Até chegar ao consumidor, esse preço muda bastante. Mas isso não acontece apenas com o alface. Tomate, cebolinha, repolho, todos os produtos sofrem alterações de preço no caminho até o supermercado. A dúvida é, por que alguns valores aumentam tanto? É que da lavoura o produto não vai direto para a sua mesa. Pode ter 2 caminhos: seguir para o supermercado ou passar pelos atravessadores antes de ir para as prateleiras. E segundo os economistas, são os atravessadores, aqueles que compram e depois revendem os produtos, os responsáveis por boa parte do percentual reajustado. Quanto mais eles estiverem entre o campo e o supermercado, mais mudanças de preço vão acontecer. Ayrton comprou uma caixa de tomates do agricultor por R$24. Vai revendê-la aos supermercadistas por R$28, valor quase 17% maior. Esse é o lucro mínimo já nosso aí, se baixar nós temos prejuízo. O comerciante que faz negócios direto com o agricultor foge do encarecimento dessa cadeia produtiva. É o que tenta Roberto, que sai de Joinville 4 vezes por semana para vir ao Ceasa de São José e ir a Curitiba atrás de frutas, verduras e legumes. Mas quanto Roberto reajusta os preços para o consumidor final? Hoje a despesa está muito alta, óleo diesel, empregado, imposto, luz, água, aluguel. Então tem certa mercadoria que tem de jogar 100% e não gira nada de lucro para a gente, né? De acordo com os economistas, o que mais encarece o custo de toda essa cadeia são os chamados preços administrados, aqueles que o governo define os reajustes. Preços de produtos como combustível, energia, água, telefonia. São eles os maiores vilões da inflação no Brasil e são justamente eles que acabam interferindo mais no valor dos produtos que chegam à mesa do consumidor. Lembra o pé de alface que saiu da lavoura por 12 centavos? Pois é,
No supermercado, você pode pagar até 5 vezes mais por ele. O tomate, que se comprado a quilo do agricultor custaria em média 90 centavos, é vendido para o consumidor por R$ 1,75, diferença de 94% entre o início e o fim do processo de comercialização. Eu acho que poderia ser bem mais barato, né? Só que a gente entende que tem um custo também, né? O problema é que no Brasil tem algumas particularidades, né? Tu tem uma cultura inflacionária muito longa no Brasil, tu tem a maior taxa de juros real do mundo, que torna o problema ainda mais grave. Por isso que é fundamental, continua sendo fundamental, a pesquisa de preços, coisa que está na mão do consumidor. A seguir, polêmica impede a cobrança de 70 mil multas de trânsito no estado. E chegam hoje ao estado técnicos para ajudarem nas investigações do foco do mal de Chagas. Os problemas das rodovias federais em Santa Catarina são bem parecidos com os de outros estados. Faltam sinalização, conservação e policiamento. Uma situação que se agrava durante os feriados, quando o número de veículos aumenta bastante em relação aos dias normais. A própria Polícia Rodoviária Federal, responsável pela fiscalização, reconhece o problema. De acordo com o sindicato da categoria, a falta de equipamentos de segurança e de recursos prejudicam o serviço. Nós temos problemas em vários locais do interior do estado, sobretudo na região sul do estado. Falta de cones, lanternas de sinalização. O diretor do sindicato, Emerson Cipriani, faz um alerta. Segundo ele, as operações especiais montadas em feriados, por exemplo, não correspondem ao que é anunciado. É feito o anúncio de um reforço de efetivo. Esse reforço, quando acontece de uma maneira ínfima. E os equipamentos utilizados não atendem à real necessidade do que seria um feriadão, um feriado prolongado ou um volume excessivo de tráfego na rodovia. Na operação de Natal de 2004, equipes de reportagem da RBS TV percorreram a BR-101 e confirmaram a falta de policiamento na rodovia. De forma nenhuma nós iríamos colocar um número de pessoal que não está presente na rodovia. Temos procurado aumentar o efetivo, fazendo com que o próprio pessoal que trabalha no administrativo esteja presente. A situação vai além das questões internas. O Tribunal de Contas da União cancelou convênios com departamentos de trânsito de todo o país. Por isso, em Santa Catarina, perto de 70 mil multas aplicadas desde setembro do ano passado deixaram de ser cobradas. O volume de dinheiro não arrecadado pode chegar a quase R$1 milhão. Todas as multas serão cobradas, tão logo sejam renovados os convênios com os Detrans, o que já está em condições de ser feito. A polícia terá assegurado todos os recursos provenientes dessa fiscalização de trânsito. Deve ser aberto hoje, 60 horas depois da denúncia, um inquérito para investigar a existência de cassinos em Balneário Camboriú. O flagrante de jogo ilegal foi mostrado domingo pela RBS TV, mas até agora não houve uma ação concreta de fiscalização. A Polícia Civil chegou a anunciar uma vistoria nos hotéis onde os cassinos funcionam, mas a operação foi cancelada. Hoje, um delegado foi nomeado para cuidar do caso. Ele deve solicitar à Justiça um mandado de busca e apreensão. E estão sendo esperados hoje no estado técnicos da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Eles vêm colaborar nas investigações sobre o surto do mal de Chagas. A força-tarefa já reúne técnicos do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária e especialistas em insetos. Até agora, 30 casos da doença já foram confirmados. 5 pessoas morreram, uma 6ª morte ainda está sendo investigada. A Vigilância Epidemiológica do Estado suspeita que o foco se restrinja apenas a um quiosque que vendia caldo de cana em Navegantes. Esquecer de pedir a nota fiscal na hora das compras traz prejuízos aos cofres públicos. Para identificar justamente estes empresários que estão sonegando informações, que auditores da Secretaria Estadual da Fazenda começaram uma operação em Santa Catarina. A consideração de lapidação e amadurecimento. Você costuma pedir nota fiscal quando faz compras? Às vezes. E às vezes não? Às vezes não. Depende do valor. Senão, não peço. Esqueço. O mau hábito do consumidor, aliado ao desrespeito das empresas,
resulta em prejuízos à arrecadação estadual. A Secretaria da Fazenda começou por Joinville uma operação para identificar empresas que sonegam informações fiscais. Das 13.800 empresas da região enquadradas no Simples, 1.200 estão irregulares. Os auditores chegaram aos números depois de cruzar dados declarados nos últimos 4 anos. Elas têm muito mais faturamento do que efetivamente declaram e assim conseguem manter-se no Simples. Estão enquadradas no Simples estadual microempresas que arrecadam até R$ 142 mil por ano e empresas de pequeno porte com faturamento anual de até R$ 1.800.000. Elas têm benefícios em relação às outras e pagam menos impostos. Os auditores contam também com a ajuda dos consumidores, que devem exigir a nota fiscal. O valor do tributo sempre é destinado a ela através de serviços públicos que são prestados por outras secretarias. A frente fria que se encontra sobre Santa Catarina traz nebulosidade para todas as regiões. A quantidade de nuvens deve aumentar durante o dia e deve chover no final da tarde, menos no norte do estado. Pode ocorrer, inclusive, trovoadas no oeste, na serra e no litoral. As máximas hoje chegam aos 30 graus em Joinville, Blumenau e também em Florianópolis. Veja depois do intervalo. A diversidade de culturas e paisagens catarinenses está de volta nos especiais da RBS TV. As histórias, os rostos, os sotaques, as paisagens, a riqueza cultural do nosso estado voltam a fazer parte de programas especiais na RBS TV. O Santa Catarina em Cena está de volta em novos episódios que ajudam a desvendar o estado de norte a sul. A série, que já está no 4º ano, vai ao ar todos os sábados. A história de Santa Catarina contada pela lente de quem tem curiosidade de saber mais. Profissionais que transformam detalhes do dia a dia de uma comunidade em belos documentários. É um espaço maravilhoso, sim. A gente está fazendo documentário, tá podendo mostrar os assuntos que existem aqui dentro do estado. Imagina não só esse de arte, mas tem outros também que é muito interessante a gente estar mostrando dentro do estado num horário que tem uma grande abrangência, né, que tem um grande público. Eu acho que é importantíssimo que isso exista. Este ano, as equipes estão produzindo 30 programas que vão abordar assuntos como religião, história, arte e turismo. As equipes de produção estão espalhadas pelo estado, buscando depoimentos e belas imagens para mais uma temporada de grandes histórias para contar. Eu acho excelente, porque ele está democratizando a produção, ele está trazendo oportunidade para pessoas executarem projetos que estavam dentro dessas pessoas, né? Neste ano, novas histórias e naufrágios, crenças, a herança de imigrantes, nossos artistas, nossa natureza. Tudo isso numa linguagem diferente e especial. Ele tem que ser, antes de mais nada, atraente, né? As pessoas têm que ligar o aparelho de televisão e não zapear, e não irem embora. Esse é o primeiro. O segundo, que me parece bem interessante, que está dentro desse primeiro, na verdade, as pessoas poderem se identificar, né, no que elas veem na televisão. Desafio aceito por quem sabe que o trabalho compensa. É o sonho de qualquer produtora, né? Porque a forma de se fazer o trabalho é tu apresentar para um público enorme. Um espaço assim que é visto, né, por 1 milhão de pessoas aproximadamente, né, em Santa Catarina, que é o nosso estado. São filmes sobre a nossa cultura, a nossa gente. É extremamente importante. Santa Catarina em Cena abre o ano falando de ecologia, com uma série de 4 programas sobre santuários ecológicos. Os 4 têm uma visão mais ecológica, não são programas de turismo ou de esportes radicais. Eles realmente mostram o que há o meio ambiente, né, dessas áreas todas. É esperar para ver. Santa Catarina em Cena volta então no próximo sábado, dia 2, com a exibição do primeiro episódio do especial Santuários Ecológicos. Jornal do Almoço de hoje termina aqui. Obrigado pela audiência e vamos fazer uma boa tarde. Boa tarde, até amanhã.